Bandeirantes 7 e 2. O presidente Lula sanciona o projeto de lei que suspende o pagamento das parcelas da dívida do Rio Grande do Sul com a União. A medida, que vale por 3 anos, foi aprovada pelo Congresso e determina também que os juros não sejam cobrados nesse período. Isso vai significar uma economia de 23 bilhões de reais aos cofres públicos. Pelo texto, o dinheiro economizado deverá ser investido obrigatoriamente em obras de reconstrução, melhoria ou ampliação da infraestrutura. Para ter acesso a esse valor, o governo gaúcho vai precisar apresentar um plano detalhando as intervenções. Ontem, o Planalto autorizou o pagamento de 7 bilhões e meio de reais em emendas PIX. Um recorde. Desse montante, 480 milhões vão para o Rio Grande do Sul. O estado já recebeu mais de 630 milhões de reais em emendas voltadas a ações de suporte às vítimas das enchentes. Bandeirantes 7 e 3. Vamos, portanto, ao vivo para Porto Alegre, saber da situação nesta sexta-feira no Rio Grande do Sul. Luísa Schirmer, bom dia. Bom dia, Ana, Luísa, todo Bom mundo dia. que nos acompanha. Exatamente, a água do Guaíba segue baixando lentamente, revelando um cenário de destruição nas ruas e avenidas aqui da capital gaúcha. Neste momento, o nível do Guaíba está em 4 metros e 73 centímetros. Apesar da chuva moderada, ontem o nível do lago ficou abaixo de 5 metros pela primeira vez desde a última segunda-feira. Com isso, o trecho dos bairros Menino Deus, Cidade Baixa e também o Centro Histórico estão com ruas secas após 9 de 23 casos de bombas voltarem a operar aqui na capital. A meta da Prefeitura é reativar mais 3 estações até o próximo domingo. Nos locais onde a água baixou, os problemas mais evidentes são o mau cheiro, a lama e os animais mortos. Outras localidades na região norte e sul da cidade, como Sarandi e Humaitá, continuam, infelizmente, embaixo d'água. No momento, então, a gente tem ressaltando 4 metros e 73 centímetros a água ali apontada ao nível do Cais Mauá. Neste momento, a régua que fica ali medindo o Guaíba. A projeção na Universidade Federal do Rio Grande do Sul é que o nível só volte à cota de inundação de 3 metros no final do mês. De acordo com o último balanço da Defesa Civil, o número de mortes na tragédia subiu para 151 aqui em todo o estado. Há ainda 108 desaparecidos, 806 feridos, 77 mil desabrigados e 540 mil desalojados. No total, mais de 2 milhões e 200 mil pessoas foram atingidas pelas enchentes em 461 dos 497 municípios gaúchos, o que corresponde a mais de 90% de todo o estado. 76 mil pessoas e mais de 11 mil animais já foram resgatadas de áreas inundadas. Bom, e ao mesmo tempo que a água começou a baixar em Porto Alegre, no sul do estado, a situação não é bem essa lá na região da Lagoa dos Patos, né, Luísa? Exato, Ana, a gente tem essa questão, né? Quando a água baixa no Guaíba, inevitavelmente começa a subir lá para o sul do estado, já que o Guaíba vai descendo e vai desaguando ali na Lagoa dos Patos. Com isso, em 2 dias, o nível ali da Lagoa dos Patos subiu mais de 30 centímetros, alagando cidades como Pelotas, Rio Grande e também São Lourenço do Sul. Em Pelotas, o canal São Gonçalo, que recebe água da lagoa, atingiu o recorde histórico da enchente de 1941, passando de 3 metros e 2 centímetros. Mais de 2 mil pessoas tiveram que sair de casa. A água está acima da cota de inundação há mais de 2 semanas. Em Rio Grande, o alagamento atingiu novos bairros. 615 pessoas tiveram que ir para os abrigos montados na cidade. Já em São Lourenço do Sul, a inundação afetou 5 mil pessoas. Destas, quase 200 estão em abrigos. Diante da situação de calamidade, o governo do Rio Grande do Sul planeja montar 4 cidades provisórias para receber desabrigados pelas enchentes. Em Porto Alegre, a estrutura deve ser instalada no Complexo Cultural Porto Seco, onde estão 10 galpões de escolas de samba porto-alegrenses. As outras cidades provisórias deverão ser montadas nos municípios de Canoas, São Leopoldo e Guaíba. Juntas, essas 4 cidades concentram 2/3 da população desabrigada no estado. A intenção do Rio Grande do Sul é acolher pessoas nesses locais que terão infraestrutura básica até que as políticas de habitação sejam executadas de maneira definitiva. As estruturas terão cômodos para as famílias, espaços para uso comum com banheiros, com chuveiro, cozinha, lavanderia, além de áreas para kids e pets. E a partir da semana que vem deverá ocorrer a contratação de serviços e, em seguida, a montagem das cidades provisórias. O Porto Seco aqui de Porto Alegre, que só para quem é de São Paulo e de outras regiões do país entender, onde acontece o desfile das escolas de samba, aqui em Porto Alegre, é um grande terreno
então deve abrigar aí mais de 10 mil pessoas, assim como os outros locais. Em São Leopoldo ainda está sendo definido, assim como Guaíba. Ontem o vice-governador Gabriel Souza teve reuniões aí com o prefeito da cidade para ver qual será o melhor local, então ainda falta ser definido. Em Canoas, em Porto Alegre, a situação já está mais encaminhada, e aqui agora a gente teve a retomada do funcionamento da estação de tratamento de água Moinhos de Vento, que abastece 150 mil pessoas, uma das principais aqui de Porto Alegre, 21 bairros, além de 7 hospitais, então que estão gradualmente voltando a funcionar e operar na capacidade máxima. Uma boa notícia aqui para os porto-alegrenses. Tá bom. Luísa Schirmer ao vivo com a gente, direto de Porto Alegre.